Oi pessoas, eu sou a Sueli e esse é o Vem com a Sussuca. Eu fiz uma enquete lá no Instagram e se vocês queriam ver mais sobre a vida 2 ou sobre profissional. Então, como foi meio a meio, eu uni a vida profissional com a vida 2. Então eu trouxe para conversar comigo hoje o André Loyola, senhor meu marido. Vamos lá, André. Muito boa tarde para todos, tudo bem, pessoal? O André é a parte séria da família, gente. Mais ou menos. Nós somos fisioterapeutas, inclusive eu fui aluna do André na graduação e na pós-graduação. E Mas ele já era meu marido, tá, gente? Vou deixar isso bem claro. Então vamos lá. O André tem muita experiência, o André é professor universitário. Conta aí tua experiência, quanto tempo que você tem de formado? vamos lá, eu sou André Loyola, eu tenho 31 anos, vou fazer 31 anos agora de formado. Pronto, já deu um spoiler da idade, né, gente? Tenho uma pós-graduação em fisioterapia desportiva cardiovascular, sou especialista em acupuntura e dei aula durante muito tempo. Na graduação, hoje dou aula só na pós-graduação do professor Fábio Marcelo e coordeno uma pós-graduação de acupuntura. Hoje estamos aí nessa luta, trabalhando basicamente com um paciente particular, com atendimento em Eu e domicílio. o André nos conhecemos há 23 anos atrás, estamos juntos desde então. Fui paciente dele, tá, gente? Mas, olha, ele foi super ético. Quem cantou o André fui eu. Eu assumo em rede nacional. Isso pra mim é normal, bonitão assim, isso é normal. Acontece muitas vezes. Gente, eu também. era paciente da pessoa. E ele não podia tomar nenhum tipo de iniciativa. Eu vi que estava terminando o meu tratamento e eu decidi falar uma coisa engraçadinha. E ele caiu. Na verdade, ele acha que me conquistou, mas já estava conquistado há muito tempo, não é isso? Sempre assim. O André, ele passou um tempo fora do Brasil, porque o André sempre trabalhou com esporte também. E em 2000 e... 95. Gente, já tem isso tudo. É porque era do século passado, né, gente? Em 1995... Eu formei em 1990. Em 1995 pintou uma oportunidade Tá todo mundo fazendo conta agora. para trabalhar com futebol fora do país. Aqui eu já tinha trabalhado com algumas equipes. E aí eu fui para a Arábia Saudita, morei em Medina especificamente. E lá é uma cidade muito religiosa, né, Medina? As duas cidades religiosas da Arábia Saudita, Medina e Meca. A gente, para ir ao centro da cidade, tem que se converter ao Islã. Você não tem acesso ao centro da cidade. Se eu for pego no centro da cidade sem ter se convertido... É uma identidade que você tem? Você, como se fosse uma certidão de nascimento. E aí você é preso e expulso do país sem direito a nada. O local onde eu residia e onde existiam os treinamentos e os jogos era na periferia. E aí eu fiquei lá 11 meses. E deixar claro que a religião islâmica é uma religião linda. Os preceitos são muito interessantes, muito legais. Como várias outras religiões que a gente conhece. Isso aí. E aí... Ele estava se purificando lá, tá, gente? Pra me encontrar aqui. É verdade. Aí eu fui, trabalhei 11 meses lá. Depois dos 11 meses eu fui de lá direto, pessoal, treinador, preparador físico, eles voltaram ao Brasil. E meu pai, que é treinador de futebol, ele estava na Tailândia. E aí eu peguei um voo, fui para a Tailândia, inicialmente para visitar. Tinham 2 jogadores que estavam lesionados, tentando há um mês voltar, não conseguiam voltar, e aí eu fiz um trabalhinho com eles lá, consegui colocá-los em campo em 2 semanas, e aí eles me fizeram uma proposta para ficar por lá. Ficar perto do meu pai, minha mãe nessa época estava lá com o meu velho, e aí eu fiquei lá mais 7 meses. Mamãe voltou um pouco antes, e
Papai ficou ao todo 11 meses lá na Tailândia e eu fiquei 7. E a diferença de cultura, né? Porque você vai de 0 a 80. A Tailândia é um lugar maravilhoso. E aí lá eu tive algumas boas oportunidades. Eu fui, na verdade, o primeiro fisioterapeuta a trabalhar no futebol da Tailândia. Na época eles tinham me feito uma proposta para que eu montasse o departamento de fisioterapia das seleções tailandesas de futebol, mas por uma questão política, porque tinha uma eleição na presidência da federação e quem assumiu tinha tido um problema com um brasileiro antigo que tinha trabalhado lá, um treinador, e ele disse que ele não queria brasileiro na equipe das seleções. E aí foi bom que aí eu voltei e daqui eu fui trabalhar. Voltou para me conhecer, né, gente? Isso aí. Ele tava me buscando, na verdade. Aí fui trabalhar em Madureira e acabei conhecendo a mulher da minha vida. Estamos aí Sou eu. há 23 anos juntos, graças ao bom Deus. Ainda bem, gente, que ele teve que se converter ao Islã, mas aqui ele não seguiu a religião. Né? Então ele só tem eu como esposa. Isso aí. É que eu também não tinha dinheiro para ter mais 4 esposas, porque você tem que dar a mesma coisa para as 4. Aí eu falei, não, vou ficar com uma só. Eu queria saber onde é que estava o ouro que você trouxe da Arábia, né? Da Tailândia. Eu também queria saber, perdi. Então, gente, o André trabalhava com futebol e a gente casou em 99. Cara, tem muito tempo, 99. Isso aí. A gente casou em 99 e eu fazia letras, só que eu já tinha interesse de fazer alguma coisa na área da saúde e fui fazer fisioterapia também. Depois de conversar muito com ele, ele falou, não, termina letras, depois você começa a fisioterapia. Eu com a minha ansiedade, que só eu sei como tranquei letras e fui fazer fisioterapia. E fui aluna do André na graduação e depois fui fazer pós-graduação em acupuntura. E a gente, aproveitando agora aqui, a gente está aí no meio dessa pandemia louca, né? E muita gente não sabe de alguns benefícios da acupuntura no tratamento das sequelas. Então o André vai explicar um pouco. Esse problema que nos afeta na verdade o mundo todo hoje, ele apresenta vários... Gente, dá licença. Vou comer o chocolate, nem me deu um pedaço. A gente está em gravação, não pode não. Chocolate. Essa doença ela acaba apresentando uma série de sequelas, e são sequelas diversas, em que um paciente apresenta de uma maneira, outro paciente apresenta de outra. Mas como a acupuntura é uma técnica que ela visa um equilíbrio geral, a gente acaba tratando todas essas sequelas. E o paciente pós-Covid, ele te procura qual é a maioria dos relatos, qual é a sequela mais frequente que você encontra? Eu volto a dizer, são variados. A gente encontra muitas dores musculares, dores articulares. Isso daí existe uma frequência grande, apesar de nem todos terem isso daí, mas uma boa parte deles. Agora, a gente tem problemas até relacionados à insônia, síndrome do pânico, problemas respiratórios, logicamente, também tem uma relação muito grande, fraqueza geral, alteração da fome, alteração intestinal, algumas outras coisas apareceram ou não sei se já existiam e afloraram ainda mais, ou se não existiam e aconteceram pós essa doença, né, o Covid, pessoas que não tinham problemas relacionados à pressão e aí se tornaram hipertensas, pessoas que não tinham problema nenhum com relação à diabetes e passaram a ser diabéticas, e aí a gente consegue muitas vezes controlar isso tudo
com o uso da acupuntura. E Vale lembrar também aí, que muita gente que nem teve Covid está te procurando com muita crise de ansiedade, né? esse negócio de ter ficado preso em casa, isso é complicado, né? O lockdown aí, esse desencontro de informações que nós temos aí, o que que é legal, o que que não é legal. Muitas É, dúvidas, né? eu particularmente, isso é uma opinião minha, eu acho que muitas coisas são válidas, mas eu acho que principalmente o nosso povo ele precisava ter um pouquinho mais de educação e de respeito, porque abre-se a possibilidade de você fazer alguma coisa e aí já existe festas lotadas, as pessoas parece que Começam a aglomerar. aglomeram de qualquer maneira. Eu acho que se você mantivesse aí alguns posicionamentos Alguns de cuidados mesmo, né? não se expor tanto, você talvez não precisasse fechar, o governo não precisasse fechar as coisas como fechou. Que eu também não sei se é o melhor ou se é o pior. Não, eu não estou aqui nem para discutir isso. Mas a Inclusive, a gente gente está tem. sem máscara, gente, porque nós somos da mesma família, estamos dentro de casa, né? Mas nós temos atendido, tanto eu quanto Sueli, eu atendo um pouco mais do que ela, mas nós temos atendido aí muitos pacientes com sequelas variadas em função do pós-Covid, né? E infelizmente é uma coisa aí que a gente vai ter que se cuidar por muito tempo e mudar mesmo o nosso pensamento. Não dá para ter passado por tudo isso e continuar com um pensamento antigo. Eu não desprezo a doença não, tá, gente? A doença é muito séria e eu acho que não pode ser um peso e duas medidas. Um peso e uma medida. Como é que é o ditado, hein? Dois pesos e uma Dois medida. pesos e uma medida, acho que é isso. Então, eu sei que tá difícil para todo mundo, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência. A gente já perdeu gente próximo, a gente está vendo cada dia muita gente ir embora e é uma coisa muito séria. As pessoas pensam que a gente não tá nem aí porque eu vivo contando história, vivo rindo e as pessoas acham que eu tô. Dentro da medicina tradicional chinesa, isso também é uma forma de você se prevenir. À medida que você tenha um astral bom, tenha um humor legal, isso faz com que, comprovado cientificamente, que a tua imunidade ela torna-se mais forte. Quando você tem uma tendência à depressão, a pensamentos ruins, a ficar para baixo o tempo todo, as doenças elas tendem a chegar mais e tomarem mais conta de você. Então, graças a Deus, nós somos aqui um casal de alto astral, a gente está sempre para cima, a gente leva isso inclusive para os nossos pacientes, essa maneira de enxergar a coisa, de viver. O que a Sueli falou é importante, a gente respeita muito a doença, a gente acha que as pessoas têm que procurar realmente a vacina, se é o que tem hoje, mas a gente tem que respeitar de outras maneiras. Não adianta a gente pensar que vai vacinar e vai E todo vai mundo sair para a todo mundo escola de oba-oba. samba, que vai ficar todo mundo. Eu, por exemplo, eu sou contra essa restrição da praia. Eu acho que você está muito mais propenso a ter problema dentro de um local fechado do que propriamente na praia. Não vejo a aglomeração na praia como a gente vê dentro do trem, dentro do ônibus. E mas as pessoas também não podem. Infelizmente, a gente não conhece o comportamento desse vírus, né? Que eu conheço pessoas que ficaram completamente isoladas que tiveram e conheço pessoas que não tiveram e que estão vivendo normalmente. Nós atendemos muitas pessoas hoje, da minha clientela, eu acho que 90% das pessoas que eu atendo têm sequelas relacionadas ao vírus. Mas nós, graças a Deus, não manifestamos, não fizemos os testes para saber se fomos contaminados ou não. Não manifestamos. Se por um acaso eu fui contaminado, eu fiquei assintomático e
Meu filho testou, foi negativo. Aqui em casa só quem testou foi o Andrezinho, estava negativo, testou até por uma questão de treinamento do futebol. Mas é isso, a gente está aí atendendo. Eu vou entrar na vida pessoal de novo, tá, gente? A gente tem juntos um filho de 19 anos, o Andrezinho. Todo mundo conhece aí. É isso aí. Minha cara. Não, Bonitão. gente, a minha. Gente, é a minha cara. André, como é que você fala isso pro pessoal? Não, tem que falar a verdade. A promessa foi essa. Eu não ia contar a história, não ia falar mentira. Na verdade, ele é a minha cara. Então tá bom. Ele tem o seu nome, só isso. Tá bom. Aí, então, aí eu queria trazer um papo para vocês aqui, e esse papo com o André foi muito, para mim, é muito construtivo, porque eu tiro muitas dúvidas com ele, a gente sempre conversa sobre tudo, inclusive sobre a nossa profissão, a gente troca muita figurinha, porque como ele foi meu professor, é a pessoa que eu mais pergunto. Uma coisa que eu queria destacar aqui também é que a gente vai encontrar várias pessoas em várias profissões com pensamentos diferentes e eu respeito todos eles. Mas eu acho a fisioterapia uma profissão maravilhosa. Eu costumo dizer que a gente não escolhe, a gente é escolhido. E algumas pessoas acabam não enxergando da mesma forma, mesmo tendo feito a formação, e não vendo as possibilidades que a fisioterapia e algumas outras técnicas associadas à fisioterapia, que é o caso da acupuntura, do RPG, do pilates, da osteopatia, da quiropraxia, por aí vai, dessa possibilidade de você se colocar bem no mercado, né? Esse período foi um período muito difícil economicamente para todo mundo, né? O dinheiro parou de circular, as pessoas no primeiro lockdown eles ainda tinham uma gordura para queimar e agora a coisa está muito complicada. Tinha ainda alguma coisa guardada, hoje não tem, muita coisa quebrou, a gente está vendo que economicamente o país teve uma mudança grande aí. É claro que aquele que tem dinheiro continua com dinheiro, a gente que precisa que o dinheiro circule é que fica mais complicado. Porém, a gente tem que levantar as mãos para os céus, porque tem uma possibilidade grande ainda da gente reverter o jogo, e muitas pessoas que faziam coisas muito legais, mas que talvez não tenham vislumbrado a coisa de uma outra maneira, não tenham mudado, não tiveram jogo de cintura, acabaram tendo que mudar completamente, porque não vingou. E a fisioterapia ela é um campo maravilhoso, é um campo ainda em crescimento, um campo que tem muita coisa para dar. Não adianta fazer a mesma coisa que todo mundo faz, não adianta terminar a faculdade fazendo... Como diz o professor Luiz Alberto, não adianta a síndrome do espermatozoide, né, gente? Todo mundo correndo para o mesmo lugar e só um consegue entrar. Então, é procurar as possibilidades dentro da profissão. Não adianta, eu vou formar e eu vou ter 350 pacientes por dia e aí eu vou ser o tal da fisioterapia. Você tem que se especializar, você tem que correr atrás. As coisas não caem do céu. Eu li uma reportagem há muito tempo atrás que diz que a receita do sucesso ela é 5% de sorte, 95% de esforço. Então, aquele cara que está sempre estudando, se aperfeiçoando, aquele cara que acorda cedo, que vai para a luta, e é isso que eu levo para minha vida. Eu, por exemplo, se tiver de atender sábado, domingo, eu vou atender sábado e domingo, assim como algumas vezes eu trabalho a semana toda e final de semana eu ainda dou aula na pós-graduação. Isso aí. A gente tem que correr atrás, a gente fez as opções de crescimento para a nossa vida e só tem um jeito da gente sanar isso daí, superar isso daí, é trabalhando. E eu acho que essa é a grande receita de sucesso para qualquer área. Agora a gente precisa fazer também as coisas um pouco diferentes. Não adianta você copiar e sair da faculdade, eu costumo dizer para os meus alunos, sem nenhum tipo de preconceito, deixar claro,
Mas não adianta chegar na clínica e achar que vai fazer ultrassom e laser e vai ficar rico, vai ficar bem com isso. Não vai não. Não vai não. Se não fizer de maneira diferente, se não usar esses recursos, mas usar alguns outros recursos para solucionar o problema do seu paciente, senão você fica igual a muita gente que está aí. E aí o mercado realmente fica fechado. E lembrar também que o paciente é uma pessoa que está ali, tá, gente? Ela tem isso aí. sentimentos, ela está passando por problemas sérios. Ela não, se ela pudesse, ela não estaria fazendo tratamento. Então, respeito ao ser humano acima de tudo. Se é indivíduo, a gente tem que tratar como indivíduo. Não dá para tratar todo mundo igual. Queria agradecer a oportunidade de o canal Vem com a Sussuca. Estivemos conversando e ela tem umas ideias de trazer algumas outras pessoas que eu acho que vai ser muito legal e muito produtivo, muito esclarecedor, e eu acho que vai ficar bem legal essa vertente do canal com algumas entrevistas. Essa é a primeira, né, gente? E dizer que eu fico muito feliz quando ela faz e ela se sente bem fazendo. Eu estou muito feliz por ela. Ai, vou chorar! Muito obrigado pela atenção aí de todos e fiquem com Deus. Gente, se você quiser fazer algum comentário, deixa aqui embaixo, deixa o seu like também. Segue a gente. Ele não precisa, porque ele tem uma porção de seguidor, gente. Mentira. Mas pode me seguir. Não. Segue lá no Instagram, @LoyolaSu. Vem com a Sussuca aqui no YouTube. E vamos lá, gente. Lavando as mãos, se cuidando, porque o negócio tá feio. Beijo! Beijo. Te amo. Ai, gente, morri. Vai. Ri direito, amor. Tem isso, o chocolate está aqui, ó. Tô guardando aqui do lado. Tá bom, vamos lá. Tá mastigando o chocolate. Agora eu que tô com chocolate na boca. Ih, caraca, é vídeo!